IA está transformando o mundo em todos os aspectos, da vida pessoal ao ambiente de trabalho. Esta revolução se dá das coisas mais simples do dia a dia até as mais complexas nos negócios. Para grande parte dessa revolução acontecer, é preciso que inteligência artificial trabalhe sobre redes. É a conectividade se tornando hiperconectividade, agora impulsionada pela automação, levando a tecnologia de informação para o centro da decisão estratégica das empresas. Ao meu lado, Ronaldo Lemos. Hoje, temos o prazer de receber dois nomes incríveis para nossa conversa. Lisandro Zambenedetti Granville, diretor-geral da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, e também Maria Tereza Azevedo Lima, diretora executiva para Governo Claro Empresas. Vamos juntos descobrir e pensar como tudo isso vai acontecer? Vamos habilitar o próximo novo? Maria Tereza, vivemos todos, sociedade, economia, política, cercados por tecnologia, em particular redes e tudo que serve para a gente resolver problemas usando tecnologias de informação para processamento, armazenamento e distribuição de informação. Como que você vê a combinação de conectividade com inteligência artificial mudando ou acelerando a competitividade dos negócios no Brasil? Eu já vejo isso acontecendo no Brasil, em alguma escala, e eu vejo que é importante considerar a questão do conhecimento do seu negócio, dos seus clientes, então a obtenção de dados em grande escala, em grande volume, e o uso desses dados para gerar soluções novas e inovação. Acelera a questão da experiência do cliente, da inovação e, com certeza, aumenta a eficiência das organizações, que vão ter soluções operacionalmente muito mais simples, vão utilizar menos recursos manuais, vão ser mais automatizadas, e isso gera competitividade. Quem não utilizar esse potencial, com certeza vai ficar para trás. Se eu puder até comentar, eu acho que assim, a gente está vivendo um novo processo de convergência, né? Há anos atrás a gente falava da convergência trazida por causa da internet. Agora, com a inteligência artificial, tem um monte de coisa convergindo para o universo da IA, né? A IA vai ajudar nos call centers, na saúde, na advocacia, na programação. Então, é curioso porque quanto mais você tem uma aplicação poderosa quanto a IA, maior é a demanda por conectividade, né? Então, o Brasil hoje, e aí me corrija, Maria Tereza, mas o Brasil está sedento por conectividade, né? Porque a gente está tendo cada vez mais aplicações. Essas aplicações, obviamente, demandam uma qualidade de conexão maior, demandam inteligência colocada dentro da rede. Se a gente for pensar alguns anos atrás, as pessoas achavam que as redes tinham que ser agnósticas, né? Livres de inteligência. Agora não, agora assim, bota a inteligência na rede porque ela facilita a comunicação, melhora a cibersegurança, diminui a latência. Então assim, a gente está passando por um processo em que a inteligência ela está se materializando não só nas aplicações, mas dentro das próprias redes. E aí eu queria te perguntar, tem limite a demanda por conectividade? Vai chegar um momento que as pessoas vão falar, tá bom, não precisa mais? Você acha que isso vai acontecer? Assim, eu acho que nós não chegamos nesse limite, não. Eu acho que nós ainda temos muito a caminhar, né? E até agora, nós estamos preocupados em conectar pessoas e coisas. Agora, nós vamos passar com a inteligência artificial, com essa inteligência toda, com essa necessidade de conectividade, a conectar máquinas e agentes que vão estar conversando entre si e vão gerar volumes de informação tão absurdos. Sim. Que provavelmente as redes atuais terão que ser todas repensadas para responder. E eu vejo isso, eu acho que é possível que isso aconteça num prazo curto. E isso gera uma massa de informação para as organizações se planejarem incrível. Eu acho que nós não chegamos no limite, tem muito a caminhar ainda. Mas, assim, nosso dever de casa é tentar responder a isso, né? É tentar dizer assim, ok, nós podemos apoiá-los com hiperconectividade. É o recado que nós estamos levando para os nossos clientes. E os desafios são grandes, num país do tamanho do nosso, nas desigualdades que nós temos, né, na geografia. Então, assim, tem que ter muito investimento. E precisa de empresas que sejam dispostas a fazer esse investimento e expansão das redes e da conectividade.
E hiperconectividade, até queria também ouvir do Lisandro, mas é tipo resolução de televisão. Quando a gente foi para 1080, né, aí você olhava para aquela qualidade do vídeo, era uma qualidade fantástica. Aí de repente chega o 4K, quando você chega nele, você olha para o 1080 e nunca mais você quer voltar, né? Aí depois tem o 8K. Então, cada patamar que você atinge é uma outra qualidade de serviço e o importante, que eu acho que é o que você falou, mais informação, mais dado para circular e aí a demanda por conectividade aumenta. Você enxerga isso também, Lisandro? Sim, demanda por conectividade com certeza, e que essas conectividades sejam, como se fala, né, significativas, né? E a semântica de significativo é algo que também vai mudando ao longo do tempo, né? Porque nesses exemplos que tu mencionaste, né? Se a rede comporta um vídeo 8K, então os usuários vão estar lá satisfeitos, né? Mas daqui um pouco, um usuário, por exemplo, que tem uma aplicação de telemedicina, onde ele precisa enxergar o paciente remoto 3D com um óculos específico, já não consegue mais exercer a sua profissão com aquela tecnologia anterior, né? Então, a significatividade da conexão, das redes que estão ali colocadas, ela vai mudando ao longo do tempo a partir da necessidade. Então, tanto é o que está posto como capacidade de transmissão, quanto as necessidades dos usuários, né? E aí, quanto maior a necessidade do usuário, a semântica do que é significativo vai trocando. Maria Tereza, quando a gente olha para o cenário, a gente vê claramente, como a gente está discutindo aqui, que a gente precisa de mais banda, mas ao mesmo tempo a gente precisa de menos latência, porque à medida que você vai tendo cada vez mais inteligência para tomar decisões na borda, por exemplo, de aplicações de saúde e principalmente de indústria, que a gente raramente fala, né? Mas as indústrias estão se transformando para a indústria 4, 5, 6.0 e precisam de cada vez mais, aspas, tomada de decisão na borda. Como é que Edge Computing, computação na borda, e em particular no caso da Claro, como é que a gente vê essa demanda e como é que a gente está se preparando para atendê-la? Primeiro, nós estamos investindo fortemente nessa arquitetura, transformando os nossos antigos prédios, que eram estações imensas, né, pé direito alto, analógicas, então, e transformando isso em pequenos data centers espalhados em toda a nossa rede. O objetivo de aproximar a captação e processamento dos dados da aplicação final. E isso, quando nós combinamos com 5G, internet das coisas, isso... Gêmeos digitais. Gêmeos digitais. Você falou em medicina, né? Estou pensando aqui em robótica, né? Que você falou em indústria. Hoje robótica está nos dois lados, né? Robótica está na indústria e robótica está em medicina. Exatamente. Então você precisa ter latências muito, muito baixas. E a nossa estratégia foi exatamente fazer esse investimento. Não só para os nossos clientes, mas para a própria arquitetura de rede. E do ponto de vista dos clientes, essa história de baixa latência, ou seja, de menor tempo de ida e volta de pacotes de informação entre onde eu estou, quem está processando e o que eu recebo de volta como decisão, por exemplo. Qual que é o nível de maturidade do cliente brasileiro para isso hoje? Eu sinto que algumas indústrias, algumas verticais de indústrias estão muito mais sensíveis a isso. Então, quando você fala em indústria propriamente dito, que é automatizar uma linha de produção, que é usar robô, e para ela isso é essencial. Telemedicina. Então, eu quero fazer cirurgia remota usando robô, usando especialistas em locais distintos. Eu preciso de baixa latência, senão eu mato o paciente, certo? Outras eu vejo menos, observando menos esse movimento, né? Lisandro, quando você olha para a RNP, ou a partir da RNP para dentro de todo o ambiente brasileiro de educação superior, pesquisa e desenvolvimento, em boa parte saúde também, né? Como é que você vê isso lá? Ou seja, se a gente não tiver professores e alunos aprendendo a usar soluções que demandam baixa latência, depois a gente não vai ter no mercado especialistas, como a gente está discutindo ainda agora, que vão conseguir tratar isso, demandar isso, criar performances com isso. Como que está a academia brasileira do ponto de vista de usar redes verdadeiramente avançadas? Redes não só de alta disponibilidade, mas de alta resiliência, de baixa latência. Eu acho que tem assim, dois grupos de pesquisadores, eu diria, que utilizam redes dessa natureza. Aqueles que
mais preocupados no dia a dia em sala de aula e aí ter ferramental para isso, por exemplo, aquelas soluções onde os alunos são mapeados através de câmeras, até mesmo as reações dos alunos serem observadas por uma IA para dar retorno para o professor como algo complementar. E tem uma outra categoria de pesquisadores, eu diria, que são aqueles mais preocupados com o desenvolvimento da sua ciência fora de sala de aula, mas contando com os alunos como bolsistas, por exemplo, que precisam de redes com baixa latência, largura de banda, para que essas novas ciências, novas aplicações possam ser desenvolvidas. E isso não é restrito, como talvez fosse há pouco tempo atrás, a computação, engenharia, mas outras áreas de conhecimento, né? Nós estamos falando de redes definidas por software, nós estamos falando de redes especiais, nós estamos falando de que redes? Deixa eu explicar um pouquinho o que é SDN, então. SDN é um paradigma de redes computadores que traz para esse mundo de redes a mesma flexibilidade que a gente tem com os nossos telefones, os nossos laptops, porque a gente compra um equipamento de um fornecedor de hardware e a gente instala o software nesses dispositivos, independente desse fornecedor. No mercado de redes de computadores, tradicionalmente, o que acontecia é que quando tu adquiria um dispositivo de rede, junto vinha o software fixo daquele dispositivo, tu não tinha flexibilidade para isso. E SDN é um paradigma de redes onde, em última instância, tu consegue instalar novos programas de software dentro da rede e ela começa a se comportar de acordo com as tuas necessidades. Daí SDN, Software Defined Networks, redes definidas por software. Isso. Então, o software define o que é a rede nesse caso, né? Essa rede sobreposta que eu mencionei de ciência antes, ela é criada através de enlaces virtuais. Os enlaces físicos, os links físicos são os mesmos, mas dentro deles a gente tem enlaces virtuais que podem ser controlados com esse paradigma de SDN. No mundo de hoje, tem uma competição também por baixa latência, né? Pega, por exemplo, o setor financeiro, bancos. Para bancos, a baixa latência ela é essencial. E nessa área, eu fico imaginando, não só o setor financeiro, mas todas as aplicações críticas, né? Telemedicina, carros autônomos. Imagina só um carro autônomo que precisa de uma conexão que tenha latência quase zero, né? Para ele poder ser responsivo. Controle de tráfego urbano em cidades inteligentes. Então, a gente está num mundo em que antes a gente só pensava em largura da banda, né? Quanto maior a banda, melhor. Agora eu acho que você tem pelo menos mais duas dimensões, que uma é baixa latência e a segunda, inteligência da rede, que eu acho que é o que você falou, né? Que é você poder, por software, atualizar a inteligência que é embarcada dentro da rede, né? Quando a gente fala em latência, para o usuário final, normalmente ele fica mais preocupado com o tempo de resposta, porque tem o tempo da transmissão de uma informação na rede até um determinado destino, o processamento dessa informação e a volta. Quando a gente traz o processamento para perto do usuário, a gente está diminuindo o atraso que a gente tem ali no meio da rede. Então, uma rede hoje em dia ela já não vive sozinha, né? Ela precisa de outros elementos que sejam tão ágeis quanto ela é, porque senão a agilidade da rede se perde, né? Então, o ponto de processamento, a resposta rápida. Eu acho que vale a pena a gente falar também da questão dos dados, né? Porque, veja só, com IA, o tráfego de dados ele aumenta de forma imprevisível. Um carro autônomo, gente, pensem só a quantidade de dados que um carro autônomo não precisa trafegar. Ele precisa reconhecer o ambiente dele inteiro, à volta dele, tomar um grande número de decisões, precisa de uma rede inteligente, sem latência, trocando ali decisões o tempo todo para ele poder trafegar com segurança. Então, a gente vai passar para um patamar muito mais elevado do ponto de vista do que a gente vai precisar trafegar de dados. E lembrando, dado, ele não é só o conteúdo da informação que trafega pela rede. Ele é hoje também a matéria-prima que você vai usar para treinar e aperfeiçoar IA ainda mais. Então, pega, por exemplo, a Claro, quantidade de dados que não é gerada, por exemplo, nos call centers da Claro. E você ter aquilo para melhorar o serviço, para criar níveis ali de dar um serviço melhor, entender o que o seu cliente quer, e, obviamente, se você consegue ainda fazer isso por meio de redes inteligentes, né, é uma forma de você destravar e criar um valor que eu acho que é extraordinário. Por isso que eu acho que essa conjugação entre grandes volumes de dados, redes inteligentes e inteligência artificial é matadora.
O que leva a gente, Maria Tereza, ao seguinte, vamos dizer assim, conjunto de problemas, né? Dado que só a rede tem essa complexidade toda, tem cases que a gente pode mencionar hoje, que são atendidos pela Claro Empresas, que já combinam isso de banda com latência, com capacidade de entrega de processamento, que resolvem problemas de maneiras que antes a gente não resolvia ou era impossível de resolver? Então, eu vou pegar o gancho aqui do que o Ronaldo comentou sobre o setor financeiro. É um setor que hoje já está utilizando redes definidas por software, já está aplicando inteligência artificial. Praticamente todos esses bancos hoje são clientes da Claro Empresa e já está oferindo vantagens, né? Já disputam vantagens competitivas usando esses recursos. Né? Então, assim, é real. Mas também eu acredito que eles também estão experimentando, aprendendo e evoluindo. Ainda as redes definidas por software ainda precisam ser mais integradas com inteligência artificial para que eles possam, de fato, ter uma rede autogerida, mais segura e mais flexível. Então, acho que tem um caminho ainda a percorrer aí. Você falou de mais segura. Quando a gente combina o CIO, né, o Chief Information Officer, com o Chief Information Security Officer, que é o CISO, né, que todo mundo fala. E aí entra um outro agente aqui, que é o CAIO, né, o Chief AI Officer. E a gente começa a ter essa combinação de informação, segurança de informação e inteligência artificial manipulando todos os tipos de informação. Como que fica a segurança? Eu tenho pena desses rapazes que você citou aí, sabia? Eu acho que depois eles precisam de carinho, porque a partir do momento que você amplia, né, essa sua rede, que você acrescenta inteligência, você amplia muito a superfície de ataque, né? Sim. Então, usar a inteligência artificial também para proteger a organização, a rede, né, as aplicações, combater inteligência artificial com inteligência artificial que está atacando, eu diria que talvez deve tirar o sono dessas pessoas, mas que a própria inteligência artificial vai ser uma espécie de força para apoiá-las nessa direção. Mas não deve ser fácil, a vida deles hoje em dia está bastante complexa. Eu ia mencionar também que a segurança não dá nem para se chamar de um problema, né? Segurança é uma feature de um sistema, né? Uma característica que está lá, né? Toda nova tecnologia, quando ela é introduzida num ambiente qualquer, ela traz junto dela as vulnerabilidades implícitas, né? Por mais que alguém tente cuidar dessas vulnerabilidades antecipadamente, elas sempre vão existir em algum nível lá, né? E aí os profissionais de TI que cuidam de segurança estão sempre diante de novos desafios, porque sempre temos novas tecnologias, né? O que acaba por acontecer é que segurança não era tradicionalmente um fundamento da computação, né? Fundamento seria lógica, algoritmo. Segurança veio depois, né? Era uma área mais isolada. Transformar a segurança como um desses fundamentos desde o início do treinamento das pessoas, capacitação é uma necessidade e, de novo, é multidisciplinar, né? Segurança e a... Inteligência artificial tem o impacto que tem, porque na realidade é plataforma publicada em cima da internet, na verdade dentro, como a gente sabe, com impacto global. Semana passada, 1,1 bilhões de pessoas usaram ChatGPT, uma das grandes plataformas de inteligência artificial no momento. Se a gente olha nesse cenário, qual é o impacto da geração de soluções nos clientes da Claro e nas empresas em geral no Brasil e nos governos usando inteligência artificial hoje? Dá para tentar exemplificar em algumas verticais aí, né? Por exemplo, em finanças. Significa que as instituições financeiras vão conhecer tão bem os seus clientes que serão capazes de antecipar ofertas que os próprios clientes às vezes nem imaginaram ainda, certo? Que eles, pelo comportamento deles, de acesso, de transação, os bancos entendem, compreendem através da inteligência artificial o que oferecer. Esse é um exemplo. Outro exemplo é a segurança pública. É você, com inteligência artificial, usando essa hiperconectividade, poder identificar um comportamento de uma cidade ou de uma região, identificar ameaças, organizar respostas, utilizar os dados
que os sensores captam e agir, né? A inteligência não depender de uma situação humana. A própria inteligência, conhecendo aqueles dados, aprendendo com aqueles dados, dar uma resposta rápida para uma questão de segurança, por exemplo, um acidente, né, uma ameaça qualquer numa região da cidade. Um varejista pode usar a inteligência artificial para controlar muito melhor o estoque sem precisar alguém estar controlando isso. Então, organizar melhor as reposições de estoque, a oferta de determinados produtos para determinadas regiões, porque os clientes são diferentes, né? Lá no Recife provavelmente vai comprar mais tapioca do que aqui em São Paulo, né? Então, como faz essa logística de uma forma muito mais eficiente? Portos. Então, pode administrar a logística dentro do porto, fazer segurança de carga e descarga, ter carros autônomos dentro, né, veículos autônomos dentro de porto ou dentro de minas, área de mineração. Então, são exemplos práticos de como é que a inteligência artificial, utilizando essa hiperconectividade, gera efeito na vida das pessoas. Eu vou mencionar uma coisa que talvez seja um pouco mais de bastidores, né, que é o uso de IA para a própria gerência da infraestrutura da internet como um todo, né. É uma rede de computadores, um backbone, é um conjunto de enlaces e entre os enlaces os seus diversos dispositivos, e fazer a gerência disso não é uma tarefa simples, né. Normalmente envolve gerentes humanos muito especialistas naquelas tecnologias, e isso custa, né. E quando a gente tem uma rede cujo gerenciamento é realizado através de IA, ela é uma rede mais barata, porque a gente pode usar os conhecimentos de IA que eles foram absorvidos dos gerentes humanos, e ela também é uma rede mais rápida de se recuperar, o que alguém chamaria de self-healing, né? Uma rede mais rápida. E em nível global, o que tem acontecido é que as redes nacionais de ensino e pesquisa, onde a RNP no Brasil é o exemplo, elas têm tentado trocar informações entre si, para que esses conhecimentos na gerência de cada uma dessas redes possam ser compartilhados entre elas, para que os enlaces globais de uma rede nacional de um país com outro país possam ser aprimorados como resultado da aplicação de IA. Ronaldo, como você acha que, nesse amplo contexto, o que está escondido, o que a gente não vê, o que a gente devia prestar atenção, o que deveria ser um conjunto de preocupações essenciais quando você combina redes com aplicações inteligentes? Acho que a gente falou de duas coisas que têm uma demanda muito elevada hoje. A gente falou de conectividade, baixa latência. Eu adicionaria uma terceira, que é inteligência. Ela passa a ser como se fosse uma nova eletricidade. Ela é uma nova estrutura da vida moderna. A gente vai construir um monte de coisas em cima da inteligência artificial. E a gente vê a inteligência chegando nas redes, né? A gente vê a inteligência artificial, inclusive, tendo um papel fundamental nessa questão da cibersegurança. Se você tem uma rede atacada, mas a sua rede ela é inteligente, ela pode parar o ataque na hora, porque ela detectou que tem um padrão anômalo acontecendo ali. Então, isso é diferente da resposta, por exemplo, de um antivírus, que ele precisa de uma biblioteca fixa, ele vai lá, compara se uma determinada ameaça está catalogada, se tiver ele para a ameaça, mas se for algo novo, ele não consegue parar. E aí você consegue usando IA, porque ela detecta a anomalia. Então eu acho que assim, a gente está num momento em que vai ter uma demanda crescente por inteligência em todas as áreas, seja na gestão de rede ou da própria internet, na gestão dos setores financeiros. O varejo, gente, pensem só como é que o varejo não pode ganhar eficiência se a gente consegue usar uma IA para diminuir, por exemplo, a trajetória de rotas, fazer predição de onde é que as pessoas vão comprar uma roupa nova, um bem novo, antes mesmo da pessoa achar que ela vai comprar, a IA já previu que ela faria a compra, já dá ordem para o estoque ser manejado. Então, assim, a gente está entrando num momento em que a economia vai depender da inteligência, provavelmente de uma forma tão complexa como a gente depende da eletricidade. Eu acho que é o meio de uma revolução. Por isso que pensar na inteligência nas redes me parece assim, um passo
essencial. Se a sua rede, você está vivendo num mundo inteligente, mas a sua rede ainda é meio burrinha, você está no lugar errado, você tem que melhorar isso, porque não dá para trabalhar dessa forma mais. Se a gente olhar para o horizonte do futuro, o que você imagina que a gente vai trazer do futuro para o presente? Eu diria assim, nós já tocamos em alguns pontos, mas eu diria que ética, Sim. as empresas vão precisar levar isso muito a sério. A regulamentação, que nós estamos aí em vias, né? Várias regulamentações estão nesse momento sendo debatidas e implementadas, e isso Sim. vai chegar muito mais próximo. A questão da soberania dos dados, onde é que estão esses dados, como é que nós vamos tratar esses dados, que dados nós não podemos deixar sair do país, mas são Do questões espaço regulatório físico. Acho que uma pressão cada vez maior sobre uma cloud verde, mais sustentável, com mais eficiência energética, menos emissão de carbono. Eu já vejo isso acontecendo, quer dizer, quando você dialoga com os provedores de cloud, todos já têm isso na sua pauta, mas a pressão vai ser cada vez maior. Então, assim, é um momento que eu costumo brincar, que é um momento mágico que nós estamos vivendo, é uma revolução em que, para mim, assim, eu tenho uma enorme satisfação de estar vivendo esse momento. Quando a gente junta soberania de dados, soberania de algoritmos e, vamos dizer, soberania energética limpa, o Brasil tem uma condição competitiva muito interessante aí, não tem? Nós não podemos deixar esse cavalo encilhado que está passando na porta da gente. A gente não pode deixar passar. Temos energia limpa, eu acho que nós temos carência de pessoas, mas nós temos capacidade de preparar essas pessoas. Temos a vontade política de fazer. Então, cara, a gente não pode deixar passar esse momento, não. Eu acrescentaria o interesse da sociedade. Sociedade cobrando. Eu acho que a gente já está vendo a mudança, né? Tem que olhar o copo do lado cheio e do lado vazio. Eu acho que a gente tem que pensar em ética, tem que pensar em bases regulatórias mínimas, mas a gente tem que pensar também nas oportunidades, né? Então, o trabalho do futuro é um trabalho conectado. Hoje, para muitos trabalhadores, especialmente os que trabalham com criação ou com questões intelectuais, você trabalhar sem internet é algo inaceitável. Imagina, a gente já fica enfurecido quando a internet cai, né? Caiu a internet. Aquilo o mundo se acabou. O mundo se acabou. É uma coisa gravíssima. Silvio, a gente está entrando num momento em que as pessoas vão precisar da inteligência artificial. Então vai ser assim, pô, cadê a inteligência artificial? Não está conectando, está muito devagar, e as pessoas vão começar a sentir falta, não só da camada de conectividade, mas da camada de inteligência. E vão começar a ficar enfurecidas do mesmo jeito que elas ficam quando a internet cai. Então, essa conjugação do trabalho humano com esse banco de inteligências, que é a inteligência artificial, na prática, aí que a gente está falando desse outro patamar, tá? Então, por isso que eu vejo que tudo isso que a gente está falando aqui é essencial. A gente está falando, por exemplo, das empresas. Empresas hoje que não estiverem plugadas com conectividade e com inteligência, bye bye, tá? Assim, você não tem nem como competir no mercado atual, porque quando você se pluga na inteligência, a sua taxa de evolução ela passa a ser exponencial. Quem não entrou naquele patamar, você consegue evoluir num ritmo muito menor. Então é isso, assim, primeira preocupação que a gente tem que ter é não cair a internet, e a segunda, daqui a pouco, é não cair a inteligência artificial, especialmente no setor das empresas. Se a gente for resumir em uma frase, Maria Tereza, seria redes avançadas conectando as inteligências individual, social e artificial como essência da performance dos negócios? Eu acho que é uma ótima definição. E transformando a sociedade para melhor, né? Que isso possa proporcionar menos desigualdade. Eu acho que é uma grande preocupação que eu tenho disso, não ampliar a desigualdade, sim reduzir desigualdades, e que a sociedade possa encontrar caminhos. Então, eu diria que é uma boa definição sua. Desde o começo dos tempos, ou seja, desde o começo da internet, a demanda é mais rede, em mais lugares, com mais performance, com mais qualidade, mais resiliente, mais segura. No topo disso, chega IA,
que é uma tecnologia de propósito geral que todo mundo começa a usar diretamente e ou com aplicações em cima das plataformas. Que tipo de rede nós temos que ter e fornecer como Claro Empresas e como é que ela vai evoluir daqui para frente para atender toda essa demanda? Eu diria que hoje o grande movimento são as redes definidas por software. E o que é isso, né? Significa que você divide a questão física dos acessos, que era grande preocupação no passado recente das empresas. Então, essa camada física de acesso, a MPLS, tanto faz MPLS, banda larga, 4G, 5G, satélite, continua existindo, mas você acrescenta a ela uma camada de software que vai fazer a gestão da rede de uma forma centralizada, tendo uma gestão eficiente e dando flexibilidade. Você consegue expandir, por exemplo, quero inaugurar uma nova unidade, fica muito mais simples, muito mais rápido e com um custo muito menor. Significa que nós trouxemos uma simplificação do modelo do cliente contratar acessos de um fornecedor, caixas, equipamentos de outro, desenvolver sua própria gerência. Então, uma solução integrada dá ao cliente muita facilidade. Feita essa rede, de fato, você aí consegue estar presente em todos os locais, com acesso global, naturalmente isso casado com o cloud, e colocar as aplicações de inteligência artificial para rodar em cima dessa rede. E permite que você pegue a inteligência artificial, implante, desenvolva novas soluções, novos serviços, faça gestão da segurança. O grosso do mercado já está migrando para as redes definidas por software, com vantagens, eles enxergam vantagens. Eu acompanho esses clientes que fizeram migração, eu tenho reuniões permanentes com eles, e é impressionante como eles percebem a mudança de qualidade do que eles tinham antes para o que eles têm agora. Do ponto de vista de uma rede acadêmica, a gente tem usado a seguinte expressão, infovias para IA. Na RNP existe um programa chamado Conecta. A gente vai migrar para a fase 2 desse programa, onde a gente tem a implantação de infovias no Brasil para IA. E as características dessas infovias são a conectividade, naturalmente, então, onde implantar conectividade para alcançar o Brasil profundo, digamos assim, não só os grandes centros, mas além da conectividade, dos enlaces, outros 2 ou 3 elementos principais. O armazenamento dos dados de forma tão centralizada quanto possível. O efeito colateral de centralizar é que os dados ficam menos disponíveis rapidamente, mas eles têm, a concentração deles ajuda a um processamento melhor. E capacidade de processamento em cima dos dados. Então, esses 3 elementos principais, conectividade, dados e processamento, são aqueles que habilitam a IA num ambiente de proporções nacionais, como é o caso de uma rede de ensino e pesquisa, né? Sobre as novas tecnologias que podem vir à frente, eu poderia mencionar redes quânticas, onde o tipo de transmissão que acontece ali no meio é de um paradigma totalmente diferente do que temos hoje, e a aplicação mais importante para redes quânticas não é uma surpresa, é segurança. Juntar essas redes novas com inteligência artificial vai gerar redes cognitivas. O que é uma rede cognitiva? É uma rede que vai ter essa autogestão, vai conseguir identificar congestionamentos e adotar medidas para corrigir, redirecionar o tráfego, que vai identificar essas ameaças através da inteligência artificial e proteger, evitar ou bloquear essas ameaças de forma automática. Então, eu acho que é o futuro. Redes com IA, rede cognitiva, que meio que aprende, pensa e age para garantir a continuidade dos negócios, das empresas e das infraestruturas. É hora de nos despedirmos desse último episódio do Conversas nesta temporada. Espero que vocês, do outro lado das muitas telas, tenham aproveitado tanto quanto nós. Vamos juntos habilitar o próximo Novo nas Conversas?